O empresário viúvo saía do escritório já no final do dia, o peso da rotina e a solidão apertando o peito. Sua vida, apesar de confortável, parecia vazia sem a presença da esposa, e ele se via cada vez mais absorvido pelo trabalho, sem tempo para realmente notar as pessoas ao seu redor. Entre elas, uma se destacava, sua empregada. Ela era dedicada, pontual, e cuidava das filhas gêmeas com um carinho que muitas vezes ele imaginava ser impossível de alguém que não fosse mãe biológica. Naquele dia, algo dentro dele despertou uma curiosidade silenciosa, um desejo de ver além das paredes de sua casa, de entender quem ela era fora de seu emprego. Ele se perguntou, pela primeira vez, como seria a vida dela quando não estava a serviço da casa e decidiu, sem pensar muito, segui-la discretamente, mantendo distância suficiente para que ela não percebesse sua presença. Ele a observava caminhar pelas ruas movimentadas da cidade, com passos firmes e um sorriso suave nos lábios. Apesar do cansaço aparente, havia uma energia silenciosa, quase mágica, em sua postura. Cada gesto seu transmitia uma dedicação que o empresário nunca havia considerado, pois ele a via apenas como parte de sua rotina doméstica, sempre presente e eficiente. À medida que a seguia, ele percebeu que ela carregava uma força que ia além do físico. Havia um equilíbrio delicado entre paciência e amor, uma capacidade de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo sem nunca demonstrar impaciência ou frustração. Ele sentiu uma mistura de admiração e respeito crescer dentro dele, algo que ia além da gratidão pelo trabalho bem feito. Enquanto ela atravessava ruas movimentadas e pegava o transporte público, ele notava os pequenos detalhes, o modo como segurava cuidadosamente a bolsa, como ajustava o cabelo para que nada atrapalhasse sua visão das filhas, mesmo sem que elas estivessem por perto ainda. Ele começou a reparar em cada expressão, cada sorriso discreto que surgia quando ela observava as pessoas à sua volta ou quando se lembrava de algo que provavelmente faria as gêmeas rirem. Ele percebeu que nunca havia parado para realmente enxergá-la como pessoa, com uma vida própria, desafios e alegrias que não envolviam apenas o serviço que prestava a ele. A cada passo, o empresário sentia seu coração apertar, mas de uma forma diferente, era uma mistura de empatia e curiosidade. Ele entendia, de repente, que a vida dela fora de sua casa tinha sua própria beleza e complexidade, uma rotina de cuidados, amor e pequenas vitórias que ele nunca presenciara. Ele se sentiu tocado por essa revelação silenciosa. Nunca imaginara que, fora do contexto da mansão e das responsabilidades domésticas, ela fosse alguém tão completa, tão forte, tão humana. Ele sentiu uma vontade silenciosa de protegê-la, de reconhecer aquele esforço diário que passava despercebido, e também de aprender com a dedicação e amor que transbordavam em cada gesto seu, mesmo quando ninguém estava olhando. Ele continuou a observá-la, agora com uma consciência mais profunda de que aquelas pequenas ações, aparentemente simples, eram sinais de um amor genuíno e incondicional, algo que ele nunca esqueceria. E foi nesse momento, seguindo-a pelas ruas, que o empresário percebeu que estava prestes a testemunhar algo que mudaria sua percepção de humanidade e gratidão para sempre. O empresário continuou a segui-la em silêncio, mantendo distância suficiente para não ser percebido, mas perto o bastante para observar cada detalhe de sua rotina fora do ambiente da mansão. Ela atravessava ruas estreitas, algumas mal iluminadas, até chegar a um bairro modesto, com casas simples e fachadas desgastadas pelo tempo. O contraste com a sua própria vida era evidente. De um lado, luxo e conforto, do outro, simplicidade e desafios diários. Ele sentiu um misto de curiosidade e apreço silencioso. Cada passo dela mostrava força, determinação e uma serenidade que ele nunca havia imaginado. Ela parecia carregar sobre os ombros um mundo inteiro, mas ainda assim se movia com leveza, como se cada obstáculo fosse apenas uma parte natural da vida. Ao se aproximar de um pequeno prédio de apartamentos, ele viu-a subir as escadas com cuidado, segurando firmemente a bolsa e verificando se não havia tropeços. Ele percebeu como ela organizava cada movimento, como se tudo ao seu redor dependesse de sua atenção e cuidado.
Quando entrou no apartamento, ele se escondeu discretamente e observou através da janela. A cena que se revelou diante dele o emocionou profundamente. Ali, naquele espaço simples e apertado, a mulher estava com as gêmeas, cuidando de cada detalhe com um amor que parecia irradiar do próprio corpo. Ela preparava o jantar com paciência, alternando entre mexer panelas e atender às pequenas demandas das meninas. Cada gesto seu era cheio de cuidado, um prato equilibrado para cada uma colher de sopa que parecia sempre calibrada para atender às preferências de cada filha, um abraço rápido aqui, um beijo no cabelo ali. Tudo era feito com um zelo que ia além da obrigação, algo que só podia vir de um amor genuíno e profundo. Ele percebeu que, enquanto a vida na mansão estava organizada e previsível, ali, naquele apartamento modesto, a vida exigia mais dela, improviso, paciência e dedicação sem garantias. Mas ela não demonstrava cansaço nem frustração, ao contrário, sorria e conversava com as gêmeas, brincando, ensinando pequenas lições de vida e enchendo o ambiente de alegria. O empresário ficou impressionado com a forma como ela dividia sua atenção entre tantas responsabilidades ao mesmo tempo, sem perder a ternura ou a capacidade de tornar cada momento especial. Ele sentiu uma emoção profunda, quase sufocante, ao perceber que aquela mulher, que ele sempre considerara apenas uma funcionária, possuía uma força e um coração que ele jamais tinha notado em sua própria vida. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada olhar carinhoso para as gêmeas parecia gravar uma lição silenciosa em seu coração. Dedicação verdadeira não se mede por dinheiro ou status, mas pelo amor que se doa sem esperar retorno. Ele começou a compreender, finalmente, o significado de sacrifício e amor incondicional. A mulher conseguia equilibrar trabalho, vida pessoal e cuidado com as crianças, tudo sem reclamar, tudo com naturalidade. Ele sentiu que nunca havia valorizado de verdade a importância dela na vida de suas filhas, nem sequer havia imaginado o esforço que ela fazia para garantir que elas fossem felizes e seguras, mesmo fora de sua casa. O empresário percebeu que precisava, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que recebia de forma silenciosa, mas intensa. Ele ficou ali, observando a cena, sentindo o coração apertado e os olhos marejados, consciente de que aquele momento mudaria sua percepção sobre amor, gratidão e responsabilidade para sempre. O empresário permaneceu ali, silencioso, absorvendo cada detalhe da rotina daquela mulher que ele sempre considerara apenas sua empregada, mas que agora aparecia diante dele em uma nova dimensão de humanidade e amor. Ele a observava interagir com as gêmeas, e cada gesto dela parecia carregar um significado maior do que ele podia compreender até então. Ela as guiava com paciência, ensinando pequenas lições de vida em meio a brincadeiras simples, enquanto ria junto com elas, criando um ambiente cheio de calor e alegria, mesmo naquele espaço pequeno e humilde. Ele percebeu que aquelas meninas, apesar das limitações materiais, estavam sendo nutridas de algo que o dinheiro jamais poderia comprar: atenção, amor e cuidado genuíno. Enquanto a mulher organizava o jantar e distribuía os pratos cuidadosamente, ele notou como ela conseguia equilibrar disciplina e afeto. Cada comando era suave, mas firme, cada correção acompanhada de um sorriso ou de um gesto que reforçava a segurança das meninas. Ele sentiu uma pontada de emoção ao perceber que aquelas crianças estavam crescendo cercadas por alguém que realmente se importava com elas, alguém que sacrificava seu próprio descanso e conforto apenas para garantir que elas se sentissem amadas e protegidas. O empresário percebeu, pela primeira vez, que o trabalho da mulher ia muito além da simples execução de tarefas domésticas. Ela estava construindo, tijolo por tijolo, o bem-estar emocional de duas vidas pequenas que dependiam dela. Ele começou a refletir sobre sua própria vida e sobre o quanto havia subestimado o impacto de sua empregada. Toda a rotina da mansão, que ele julgava normal e sem grandes esforços, não chegava nem perto do que ela fazia por amor e responsabilidade fora do contexto do trabalho. Ali, naquele apartamento, ele viu um exemplo real de força, resiliência e dedicação, algo que despertou nele um misto de respeito profundo e gratidão silenciosa. Cada risada das gêmeas, cada abraço apertado, cada beijo no rosto transmitia algo que ele nunca havia experimentado:
a sensação de que pequenas ações podem mudar vidas inteiras, e que o amor verdadeiro se manifesta de maneiras discretas, porém poderosas. Enquanto observava, ele percebeu que estava diante de uma oportunidade rara, entender de forma mais profunda o valor das pessoas que trabalham com ele e, principalmente, reconhecer a humanidade que muitas vezes passa despercebida. Ele sentiu uma necessidade urgente de fazer algo, de retribuir de alguma forma todo o cuidado e dedicação que a mulher demonstrava constantemente. Mas, ao mesmo tempo, havia um respeito silencioso. Ele não queria interromper aquele momento íntimo, aquele espaço de afeto e conexão entre ela e as gêmeas. Ele decidiu se manter à distância, apenas absorvendo cada instante, permitindo que a emoção preenchesse seu coração. No final, quando a mulher abraçou as gêmeas antes do banho, sussurrando palavras de conforto e encorajamento, o empresário sentiu algo mudar dentro dele. Ele entendeu que riqueza e status nunca substituiriam o calor humano e o amor incondicional que ela proporcionava. Cada gesto dela se tornou uma lição silenciosa sobre responsabilidade, carinho e dedicação. Ele se afastou discretamente, mas a visão daquela cena permaneceria gravada em sua memória para sempre, transformando sua percepção sobre gratidão, amor e humanidade. Ele sabia que precisava agir de forma diferente a partir daquele momento, valorizar mais, reconhecer mais e, acima de tudo, nunca mais subestimar a força e o coração das pessoas que cuidam daqueles que amamos.